Glória a Deus. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Toda honra, toda glória ao nome bendito e glorioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, estou de volta. Conto em primeiro lugar, com a tua oração e conto agora com o teu like. Dá um like aí. Me ajuda aí ao canal a desenvolver esta semente, a semear, que você seja um semeador, ajudando também os irmãos, que tem muitos irmãos dentro das denominações evangélicas, da religião evangélica, com dúvidas, e estão ouvindo a graça de Cristo, né? Estão aceitando e se alimentando desta semente pura, que é a graça de Cristo, que é a graça, a revelação da graça, trazida, manifestada num homem chamado Paulo, o apóstolo, doutor dos gentios. Amém? Então, vamos para a segunda parte. Muito bom este alimento. Pão vivo que desceu do céu é a palavra de Deus. Então, Jesus é o pão, é a palavra que nos alimenta. Vamos cear agora, eu e você. Vamos cear agora. Amém? Vamos nos alimentar deste pão vivo e beber desta água viva. Amém? Bendito seja o nome de Cristo. Então nós paramos aqui em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. E Pedro, já na época de Pedro, ok? Anunciava ali, doutrinava os irmãos, né? Dizendo que o fim de todas as coisas estava próximo. Então a gente viu que esta palavra no grego é panton de totelos em giken, ok? E esta palavra é fim, telos, que é consumação. Pedro estava dizendo que a consumação estava próxima, muito perto. Pedro não pensou, não saiu do pensamento de Pedro, eu acredito assim, por causa desta palavra próxima e por causa do fim e próximo, né? Pedro estava dizendo que estava muito próxima a sentença, né? Mas também a libertação, a salvação completa, né? O seu corpo seria transformado. Por isso que ele disse: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Então, o fim de todas as coisas. Fim no sentido de consumação. Então, Pedro, o apóstolo Pedro, estava dizendo aos irmãos. Então, vou apenas trazer um resumo do resumo para você entender. Mas se você quer ter um pensamento completo, você tem que ver o primeiro vídeo. Ok? Você vendo o primeiro vídeo, vai salgar, né? A sua língua, o seu paladar. Aí você vai mastigar este alimento com gosto, com prazer, com graça, né? Mediante as revelações, e você vai passar a entender, né? O Apocalipse, Lucas capítulo 21, Mateus capítulo 24. Nós estamos falando do princípio das dores. O princípio das dores que eles sofreram, eles passaram, os apóstolos e os seguidores de Cristo daquela época, antes do ano 70. Princípio das dores. E o tema é: o pior está por vir. Para eles, não para nós. Para eles, para aquela geração de Guineá, de contemporâneos de Pedro, de Paulo e de João. Ok? Então, muito bem. Pedro estava dizendo aos seus irmãos judeus contemporâneos que o fim da lei, o fim de todas as coisas está próximo, o fim da lei é chegado, e com isso acabaria as cerimônias, os rituais, os sacrifícios, ok? Agora tinha um porém. O fim estava chegando, e qual era o sinal deste fim? Qual era o sinal maior de que estava por vir? Qual era a maior catástrofe que eles iriam experimentar?
na pele, que eles iriam ver, né? Que eles viram, eles presenciaram o fim. Quando é que eles iam saber que os rituais, os sacrifícios e as cerimônias iriam ter um fim? Um fim. Sabe quando? Quando o maior orgulho dos judeus, Pedro estava dizendo, está prestes a cair. E qual era o maior orgulho dos judeus? O templo de Jerusalém. Por isso que Mateus 24, 3, Jesus profetizou sobre o maior orgulho. Toque na alma dos judeus, mas não tocasse no templo. Está entendendo? Mateus 23, aonde está chegando? Aonde foi? Aonde Jesus falou para os discípulos, profetizou sobre a queda do templo e a grande tribulação, seria o sinal, a queda do templo de Jerusalém. Então, caindo o templo, caiu os rituais, caiu os sacrifícios e caiu as cerimônias. Ou seja, eu não sei por que a igreja, a religião evangélica, ela quis adotar as cerimônias. Eu não sei por quê. Por exemplo, apresentar criança no templo é judaísmo. Ceia, né? A ceia, que é a Páscoa dos judeus, é judaísmo. Batismo nas águas é judaísmo. O dízimo é judaísmo. E o óleo ungido, Tiago fala sobre isso, capítulo 5, é judaísmo. Por que a igreja evangélica, a religião evangélica? Porque isso torna uma igreja religiosa. Isso torna religião por causa disso. E Jesus acabou com isso em 70, com a queda do templo. Não havia mais sacrifícios, não havia mais cerimônias, não havia mais rituais. Então, o que torna uma igreja religiosa, né, uma religião, é justamente isso. E isto eu apostatei. E isto eu nego essa religiosidade. E isto eu deixei de lado. Eu troquei tudo por isso. Tudo isso para mim, ceia, batismo, que mais? Quer dizer, suco de uva, né? E um pedacinho de pão, óleo ungido, jejum, dízimo, tudo isso eu tive como refúgio para alcançar a Cristo. Quando eu cheguei a Cristo, eu não preciso mais de aio. Para mim não serve mais. Aí, né, o religioso me chama de quê? De doido, de fanático, de herege. Mas entenda que o fim de todas as coisas estava próximo. Então, os judeus passaram a ser doutrinado agora, né? Aprenderam com Pedro, Paulo e João que a salvação era unicamente e somente por intermédio da fé no sacrifício de Jesus Cristo. Ou seja, eles teriam que crer, né? O sinal agora não seria mais ceia. O sinal não seria mais batismo nas águas. O sinal não seria mais óleo ungido, nem dízimo, nem guarda de sábado. O sinal do salvo seria fé. A fé. A fé no sacrifício de Jesus Cristo. E Paulo escreve lá, Efésios 2, né, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é mediante o batismo com água. Não é mediante pedacinho de pão, nem suco de uva. Não é mediante um óleo ungido. Não é mediante o teu dízimo. Não é mediante nenhum sacrifício, teu jejum. É mediante a fé. A fé que ela permanece na nova aliança, ok? Então, olha só aqui agora, eu vou lhe trazer 2 Coríntios, vamos ver o que é que diz aqui, conta aqui com a tua paciência um pouco. 2 Coríntios, capítulo de número 3, vamos ser mais rápido, 2 Coríntios, capítulo 3, e o versículo de número
13. Deixa eu ver se eu acerto aqui. O que é que diz 13? 2 Coríntios, perdão, irmão. É 2 Coríntios. Eu botei Tessalonicenses. É 2 Coríntios, capítulo de número 3. 2 Coríntios 3. Versículo de número 13. 13. Isto, vamos lá. Olha o que diz aqui. 2 Coríntios 3, 13. Que diz: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Eita glória! O resplendor da antiga aliança, da letra, dos ensinamentos de Moisés, das práticas mosaicas, dos sacrifícios, das cerimônias, dos rituais, estava desvanecendo. Não somos como Moisés. Eu deixei de praticar as obras de Moisés. Eu, seu irmão que está falando aqui, deixei de praticar as obras de Moisés. Moisés colocava um véu sobre a sua face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Ou seja, a lei desvanecendo, as práticas de Moisés, os sacrifícios, o jejum, o dízimo, né? a ceia, né? O batismo com água, desvanecendo, mas a graça, a salvação por intermédio do sacrifício de Cristo pela fé, que é graça, estava agora entrando em todo vapor, com toda a glória e eterna para sempre. Não seja como Moisés, abandone a religiosidade e deixa desvanecer, tirar este véu, que caia este véu, né, e que permaneça no teu entendimento a graça de Cristo Jesus. Olha o que diz 1 Coríntios, vamos aqui, 1 Coríntios, capítulo de número 10, 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo de número 11. É preciso a gente ler isso aqui para você entender. Ou seja, Moisés, a lei de Moisés, né, os rituais da lei de Moisés, estava passando. Estava chegando no final. Ali Paulo estava falando ali. Estava chegando no final. Em 70, fulminou, acabou. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós. Para eles aconteceram com eles, mas para nós um exemplo. De quê? Sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Tem o quê? Chegado o fim dos tempos. Paulo estava anunciando o fim dos tempos. Há 2000 anos atrás, Paulo dizia que o fim do tempo acabou. Para ele chegou. E o sinal? Faltava o sinal do fim do tempo. Qual era o sinal? O maior orgulho dos judeus. Qual é o maior orgulho dos judeus na época? O Templo de Jerusalém. Então ali selou o fim daquela era. O fim dos tempos. Tempo, olha essa palavra. Fim dos tempos, que você vai precisar dela para usar. O fim do mundo. Que a religião evangélica fez um pavor, né, um terror, dizendo que o mundo vai se acabar. Olha Paulo dizendo aqui, ó, que o mundo estava se acabando. Para eles lá, você vai saber o que é fim do mundo. O fim do mundo estava acabando, ou o fim dos tempos estava chegando, se completando, né? Então, Paulo diz que essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim. Tem chegado, quem está falando é Paulo, tem chegado para eles
o fim do mundo ou o fim dos tempos. Agora veja o mesmo pensamento que está em Hebreus. Olha o que é que diz a carta aos Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 26. Hebreus é uma revelação abençoada para a graça. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos. Cristo Calma aí. Stop. Pare aí. Vamos ler com os olhos da graça. Vamos ler com o entendimento da graça. Assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas. Quando? No fim dos tempos. Até aqui. No fim dos tempos. Agora, olha só. Fim dos tempos é fim do mundo. Mateus 24, 3. E quando é o fim do mundo? A igreja, a religião evangélica, colocou o fim do mundo para 2000 e tarará de anos. Para um absurdo de anos. Paulo disse que não. Pedro disse que não. O autor do Hebreus, que nós deduzimos que seja Paulo, disse que o fim do mundo chegou para eles. Para eles. Uma vez por toda, no fim dos tempos, no sacrifício de Cristo, Cristo apareceu na consumação dos séculos. No fim do mundo. Agora, olha para que Cristo veio. Para quê? Leia comigo. Para o quê? Aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Ao que? Aniquilar. Será que eu ouvi bem? Aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo, dele. O sacrifício de Cristo derramou seu sangue, aniquilou o quê? O meu pecado. Aí eu digo, eu não tenho pecado. Quem está escrito, quem está em Cristo, nova criatura é. Então, essa nova criatura, ela já nasce sem pecado. Seu espírito, a sua alma, não tem pecado. Por quê? Jesus Cristo aniquilou ou não aniquilou? Diga aí. Diga Hebreus, quando você chegar lá no céu. Diga quem escreveu a carta aos Hebreus. Eu fiquei com uma raiva muito grande. Chamei ele de herege, chamei ele de absurdo. Não pode ter escrito ali, Jesus não aniquilou pecado, porque toda vez que eu participo da ceia, né, o pastor me chamava e dizia na minha frente, quem tem pecado aqui, venha para cá. E a metade da igreja ia. É assim ou não é? É. Mas o meu Jesus disse que ceia não aniquila pecado. Batismo nas águas não aniquila pecado. Guardar sábado não aniquila pecado. Né? Pedacinho de pão, dar o dízimo, não aniquila pecado. Quem sabe um jejum, né? Uma oração de 40 dias no deserto. Será que pode aniquilar meu pecado? Também não. Sinto muito lhe dizer, não aniquila pecado. Só uma coisa aniquilou o teu pecado. O sacrifício de Cristo Jesus. Quando ele derramou teu sangue, o sangue dele é tão poderoso que aniquilou o teu e o meu pecado. Ok? Então vamos para frente, vamos caminhar, aguardando aí esses versículos. Romanos capítulo 8. Vamos lá para Romanos, capítulo de número 8. É tão bom que o tempo passa rapidíssimo. Aí não dá nem. Aí eu tenho que fazer a quarta, mas vai ser bom porque você aprende. Eu aprendo, você aprende. Romanos, capítulo de número 8, e o versículo de número 1 e 2. Olha só. Portanto, agora ainda resta condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Jesus não aniquilou o pecado. Ainda falta ceia, batismo, jejum, consagração, dízimo. Opa! Eu errei, eu viajei na graça de Cristo. Portanto, agora já não há
condenação. Como é que eu vou participar de uma santa ceia, pedacinho de pão e um suquinho de uva, e lá eles vão me condenar aonde o meu Jesus aniquilou o meu pecado, e ainda de graça ele diz, eu não te condeno mais. Todos os teus pecados eu lancei no mar do esquecimento. Mas a religião evangélica vai lá no mar do esquecimento, mergulha lá, traz o meu pecado e diz, você é pecador, rapaz. Jesus disse que ele aniquilou. A religião evangélica diz que não. Jesus disse que não há condenação. A religião diz que há condenação. Jesus disse, você não se perde mais. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Eu não vou perder a minha salvação. A igreja, a religião evangélica diz que perde. Quem que eu devo acreditar agora? Nas Escrituras. Nas Escrituras, na graça de Cristo. Portanto, agora, já não há condenação para você, para os que estão em Cristo Jesus. Olha o 2. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, dos sacrifícios, das penitências, do pãozinho, do pãozinho e do suco de uva, né? Se eu quiser tomar, eu tomo, eu vou lá e tomo, mas para encher meu bucho. Tem que ser muita coisa, só aquele pedacinho para mim, o papai foi tão fraco, que Jesus disse, eu vou te dar um alimento forte, e me deu a graça, né? A palavra, o evangelho da salvação. Amém? Então, não há condenação. A lei do Espírito, por meio de Cristo Jesus, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Me libertou. Não vai me libertar, não. Religião evangélica, não me condene. Não me chame de herege, porque eu estou citando Bíblia. Eu estou lançando libertação para aqueles que ainda estão cativos à religiosidade. Você pense direitinho se você vai continuar servindo a sua religião ou vai servir a Cristo Jesus ressuscitado. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou. Eu estou liberto pelo sangue da nova aliança. Me libertou da lei do pecado e das cerimônias. Não há cerimônia, não faço mais cerimônias. Não tem quem me faça mais nenhuma delas. Amém? Então vamos para outra aqui. Outra é Hebreus capítulo 7. Olha só. Hebreus capítulo 7 e o versículo de número 6. Eita, Jesus. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, isso é graça. Oh, glória! Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Faça isso, tome isso, coma isso, jejue nisso para isso. Faça esse sacrifício. Olha o dedinho. Liberto aqui, ó. A libertação vem daqui. Continue preso com a sua religiosidade, se você quiser. Mas o Evangelho de Cristo, conhecereis a verdade. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade. A verdade é essa aqui, ó. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia. Ah, como a religião evangélica prende. Ela não vai querer lhe libertar, lhe soltar, falar a verdade. Você está preso por ela. E ela prende você. Por quê? Porque é por meio dessa cadeia que ela segura o seu dízimo. Dízimo. É o sustento. Deixou de dar dízimo, você não é crente, você não serve,
você não é servo de Cristo, você não é santo, você é rebelde, você é estúpido, você vai para o inferno, né? Você é um condenado. Deixa de dar dízimo, deixa de dar o dízimo da lei. Vem servir, ó, vem para a graça, mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia, a religiosidade de Moisés, que a igreja evangélica ressuscitou e colocou tudo dentro da sua religião. Fomos libertos da lei. Eu fui liberto da lei. Para que sirvamos conforme o novo modelo do Espírito. O modelo do Espírito. O novo modelo do Espírito. E não segundo a velha forma da lei escrita. Ainda tem mais um versículo, não podemos deixar de citar esse versículo, Romanos, capítulo de número 10, Romanos capítulo 10, e o versículo de número Romanos 10, versículo de número 4. Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei, o fim dos mandamentos, o fim dos sacrifícios, o fim das ordenanças é Cristo. Eu estou nele. Ele está em mim. Eu estou nele e ele está em mim. Para a justificação de todo aquele que é batizado nas águas. Não. Para a justificação de todo aquele que come um pedacinho de pão e toma um suquinho de uva. Não. Para a justificação de todo aquele que é dizimista. Piorou. Também não. Para a justificação de todo aquele que guarda o sábado. Não. Eu sou justo se eu fizer muito jejum. Também não. Vou ler de novo. Talvez você não entendeu, vai entender agora. Porque o fim da lei, do sacrifício, das cerimônias, das ordenanças, é Cristo. Cristo. E este ressuscitado. Para a justificação de todo aquele que crê. Amém? Se você crê, você é liberto para a glória do nome de Jesus. Ou seja, o fim de todas as coisas está próximo. Disse Pedro. Está lembrado de Pedro? Vamos lá. O fim de tudo isso aqui, Pedro disse que estava... 1 Pedro, capítulo 4. Só para a gente... e o versículo de número 7. 1 Pedro, 1 João, eu coloquei a 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Pedro diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Próximo. Então, próximo, o fim de todas as coisas está próximo, ou próxima. Panton de to telos engiken. Frase grega, aqui. Então, engiken vem da raiz engidzo. E engidzo significa se aproximar. Olha o que aqui Pedro estava dizendo aos seus contemporâneos. Olha o que é graça. Olha o que aqui Pedro estava dizendo aos seus contemporâneos. Engidzo, Pedro falou a seguinte frase. Panton de totelos engiken. Que vem da raiz grega, da outra palavra grega, engidzo, que significa se aproximar. Chegar perto. O fim estava chegando. Chegar mais perto de um ponto de referência. Avizinhar-se. Referente a coisas ou tempo. Pedro estava se referindo a alguma coisa que estava se aproximando. Que coisa era essa? O Templo de Jerusalém. 70 estava se aproximando. E Pedro dizia, o fim está chegando. O fim de todas as coisas engiken. Estava se aproximando. Ou seja, engidzo estava vizinhando. Estava chegando perto. Né? Então, a referência às coisas ou tempo. Então, Pedro estava na profecia de Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 3. Quando isto vai suceder, acontecer? E qual será o sinal da tua vinda? Que o Senhor veio aqui
novamente. Como é que a gente pode ter a certeza de que o Senhor veio? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Louvado seja Deus. Então, o que Pedro estava dizendo para os seus contemporâneos, DNA, para aquela geração, né, que ele aprendeu de Cristo, Romanos capítulo 13, olha o que é que diz Romanos, capítulo de número 13, Romanos capítulo de número 13, versículo 11, olha só, versículo 11 e 12, Paulo diz, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Olha como o tempo estava estreitando para eles. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Você nunca leu esse versículo? Olha o que Paulo diz. Façamos isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está a 2.500 anos. A nossa salvação está a 2022 anos. A nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Próxima. Perto. Está vizinhando. Aqui, está chegando. Está bem próxima a nossa salvação. Próxima aqui. Não vamos ser tão hipócrita de dizer que esta salvação que estava próxima 2.000 anos. Não cola, escolinha dominical, não cola. Ninguém é menino, mas não. Ninguém é menino, não. Não, estava próximo, estava perto, né? Também aqui, sim, agora o versículo de número 12, o 11 e o 12. A noite está quase acabando. Olha a expressão. A noite está quase acabando, mas ainda falta 2.000 anos. Está acabando a noite, mas falta 2.000 anos. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamos-nos a armadura da luz. A noite está quase acabando, está próximo. O princípio das dores está estourando aí. A grande tribulação vem, a queda do templo vem e é sinal de que ele nos visitou para nos dar a nossa libertação e o corpo glorioso e a salvação completa. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Olha o que diz ainda Hebreus capítulo 10. Vamos aqui. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25. Olha só. Não deixemos de reunir-nos. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Por quê? Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não é o sábado, não. O dia da vinda dele está próximo, está se aproximando. O dia está se aproximando, né? A vinda dele está muitíssimo perto, dizia Paulo, Pedro. Vamos ver o que Tiago disse. Será que Tiago tinha o mesmo pensamento de Paulo e dizia que Jesus estava às portas? Que Jesus estava... Isso no ano 50, 60, 65. As cartas dele, né? Para 70, faltava 2.000 anos. De 65
para 70, quantos anos falta? 2022 anos, né? Eu não sou bom de matemática, não. De 54 para 70, faltam uns 2.500 anos? Eu acho que sim, é por aí, né? Mas vamos ver o que é que diz Tiago. Vamos ver o que é que Tiago falava sobre a vinda de Cristo, a proximidade e a grande. Tiago, capítulo de número 5, Tiago, capítulo de número 5 e o versículo de número 8. 5:8 de Tiago. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está. Diga aí, diga você, está longe, vai demorar, é um absurdo de anos. A gente a metade da população vai morrer e ele não vem. Não, só quando. Deixa eu lhe dizer uma coisinha aqui para você. Deixa eu lhe revelar uma coisa. Na minha concepção, depois que eu fui vendo a graça, aprendendo a graça de Cristo, porque se aprende. Na minha concepção, hoje, se eu tivesse de datar, se eu tivesse de dizer assim, olha, essa data aqui, Jesus poderia ter vindo nesta data. Seria a Primeira Grande Guerra Mundial. Por quê? Porque ali houve uma catástrofe, houve milhares e milhares de pessoas morreram, fome, peste, doença, depois da guerra. Então, na minha concepção, seria na Primeira Grande Guerra Mundial. Outra, na Segunda Grande Guerra Mundial, eu diria que Jesus poderia ter vindo ali. Houve a mesma coisa. Mortes, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas morreram. Fome, peste, doença, escassez de tudo, desgraça, miséria no mundo. E outra coisa, todas as nações envolvidas. Certo? Até o Brasil entrou na Segunda Grande Guerra Mundial. Então, Jesus não veio na primeira. Jesus não veio na Segunda Grande Guerra Mundial. Qual outra situação que Jesus veio? Em Hitler, quando matou quase 6 milhões ou mais de 6 milhões de judeus. Eu também poderia dizer, Jesus veio na matança dos judeus, salvar seu povo, né? Com mais de 6 milhões. Jesus veio? Não veio. A história conta alguma coisa que houve algum sinal de que Jesus veio? Se ligue aí. Algum sinal de que Jesus veio na Primeira Grande Guerra Mundial? Não. A história conta alguma coisa de que Jesus veio na Segunda Grande Guerra Mundial? Não. A história conta alguma coisa, dá algum detalhe, né? Algum escrito, algum jornal no massacre de Hitler? Não. E aonde está a história? Aonde estão os escritos da história? Aonde está a assinatura de alguns escritor, historiador? Aonde está? 70. Justamente em 67, 68. Eu tenho aquele livrinho lá ali, ó. História dos Hebreus. Dá para você ver, coladinho com a televisão, na quina da TV lá. História dos Hebreus. Flávio Josefo. Este homem conta que Jesus veio em 70. Ele é um historiador. Ele não é crente, não é evangélico, não. Ele não é da religião evangélica. Né? E também ele não é espírita, nem é católico, nem é doido. Mas ele conta todos os sinais. Os sinais de que Jesus veio. Ou seja, não apareceu nenhum historiador na Primeira Grande Guerra Mundial. Não apareceu nenhum historiador na Segunda Grande Guerra Mundial. Não apareceu nenhum historiador no massacre de Hitler, né, da perseguição de Hitler aos judeus. Não apareceu. E de lá para cá, nenhuma mais. Piorou mais ainda. Mas em 70, consta as escritas e sinais de que ele veio. Vozes foram ouvidas dentro do templo de Jerusalém. Certo? Milagres aconteceram, uma luz focou o dia todo, em 24 horas, dentro do templo, do céu do templo, foram vistos exércitos do céu. Ah, mas não pode.
A igreja evangélica não aceita. Se a igreja evangélica não aceitar isso, a religião evangélica, meu irmão, não tem jeito não. Ela não vai ensinar isso na escolinha dominical. Mas aquele homem ali, ó, presenciou tudo isso. Ele foi presente, corpo presente. Ok? Então olha o que Tiago diz. Então, Jesus veio em 70? Veio. Qual é a prova? Historiador. Os sinais aconteceram. O templo caiu. O templo está lá caído, viu? O templo está caído. E aquilo ali toca muito, né, com os teólogos religiosos. Tiago diz 5,8. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está muitíssimo perto, está próximo. E estava mesmo. Faltava pouquíssimos anos, talvez uns 15 anos, né, para a vinda de Jesus, ou menos, né? Então, vamos voltar aqui, ok? Para Mateus, vamos voltar para Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 8, que diz: tudo isto será o início das dores. Então, princípio das dores, que é o nosso tema, certo? O pior ainda estava por vir para eles, Pedro, Paulo, Tiago, estava orientando a igreja sobre a vinda de Cristo em 70, ok? Então, panta de tauta arche rudinon. Então, essa expressão grega que quer dizer princípio das dores. Eu quero destacar para você, nesse princípio das dores, dois termozinhos, arche e rudim ou rudinon. Ok? Eu vou destacar para você essas duas palavras. E essas duas palavrinhas, ela vai desvendar, ela vai revelar o princípio das dores. O que significa isso? E vai nos trazer uma revelação, um esclarecimento melhor, certo? De Mateus 24, sobre este tema tão importante para nós. Amém? Dá um like, confirma aí, compartilha, inscreva no canal, se inscreva no canal e me abençoa com oração. Amém? Daqui a pouco eu volto, assim Deus querendo, em nome de Jesus.